Excelentíssimo senhor presidente desembargador Alexandre Miguel, eminente relator desembargador Isaías Fonseca de Moraes, eminente desembargador Marcos Alaô Diniz Garcia, eminente desembargador Irã Souza Marques, meus sinceros cumprimentos. Trata-se de um recurso de apelação advindo da Vara Civil da Comarca de Porto Velho, Rondônia, referente aos autos 12, 34, 56, 78, barra 22.2010.8.22.001. É ação de indenização por danos morais e materiais, movidos por Maria Luísa Silva Alameda e Lucas Alameda Souza, em face de Hospital Operadora de Plano de Saúde X, Bonito Carlos Óbvios, Joaquim Sebastião de Silva e Elvis Silva. Baseia-se a ação ao fato de que o senhor Henrique Luiz Souza era companheiro e pai dos autores, sendo falecido em 16 de junho de 2013 na sede do primeiro requerido. O Decujus deu entrada no hospital requerido às 8h50 com suspeita de infarto agudo do miocárdio. O segundo requerido deixou de atendê-lo no argumento de que estava cansado. O terceiro requerido, ao longo de mais de 9 horas de acompanhamento, restringiu-se a ministrar AS e outros medicamentos paliativos. O quarto requerido, cardiologista de sobreaviso naquela data, deixou de responder a diversos chamados para atendimento especializado. Tudo isso foi suficientemente determinante para a morte do Decujus. Em suma, os requeridos negam que tenha havido qualquer negligência, descaracterizando o dever de indenizar. Encerrada a instrução, os autos foram concluídos para a sentença. O meritíssimo juízo de piso julgado improcedentes os pedidos feitos na inicial, sob o fundamento básico de que os autores não conseguiram provar a culpa dos réus. Os autores foram condenados em custas e honorários de 10% o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da gratuidade da justiça. Com devido respeito ao costumeiro acerto do juiz recorrido, a sentença não merece prosperar, uma vez que incorre em evidente erro de julgamento e erro de procedimento. Os recorrentes estão certos de que, no caso, é dispensável a demonstração de culpa, sendo esta presumida, bem como de que há fartos elementos probatórios que demonstram negligência e imprudência dos recorridos. No entanto, caso se entenda que faltam provas, evidencia-se o mau procedimento do juiz de piso, que cerceou a defesa ao indeferir a produção de prova pericial. Assim, para facilitar a compreensão, as razões para o provimento recursal serão expostas da seguinte maneira: da culpa contra legem, da farta prova de negligência e imprudência dos requeridos, do erro em procedendo e da necessidade de perícia médica. No caso em apreço, o juiz de piso entendeu que ao primeiro requerido, que é o Hospital da Operadora de Plano de Saúde X, recai a responsabilidade objetiva, segundo o disposto no artigo 14, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Quanto aos médicos arrolados, no polo passivo, entendeu-se ser aplicável a responsabilidade subjetiva. Quanto a estes fundamentos, não há e nem poderia haver qualquer resignação. No referido caso, a culpa decorre do desrespeito aos protocolos médicos e de atenção à vítima de infarto agudo do miocárdio. Importante consignar nesse sentido que a inversão do ônus da prova, no caso, foi feita pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo então dispensável decisão judicial nesse sentido. No entanto, apesar de cientes do ônus de provar a boa utilização da medicina, os réus não fizeram qualquer prova nesse sentido. Ao contrário, a fartíssima prova demonstra que diversas técnicas existentes foram negligenciadas. A pergunta então é o que os réus poderiam ter feito e não fizeram. Não houve qualquer dúvida que se tratava de infarto. Era infarto desde o início e o infarto matou o paciente. Excelências,
Atente-se para a causa de pedir, cuidado de menos. Os requeridos tentam induzir estes ao erro, demonstrando que a administração de morfina, aspirina e captopril foi correta. Não se discute, indubitavelmente esse procedimento foi correto. Porém, nunca houve dúvidas quanto a ser infarto ou não. Todos sabiam que estavam lidando com infarto e preferiram esperar. Preferiram deixar o paciente ao Deus dará. Evidente negligência, portanto. Não foi administrado trombolítico, não foi encaminhado para a UTI, não teve avaliação cardiológica, não foi feito teste ergométrico, não foi feito cateterismo. Então, não existe outra solução possível, excelências. A referida sentença deve ser reformada e é o que se pede já. Caso vossas excelências entendam que a demonstração de culpa é ônus dos autores, ora apelantes, e que nos autos não existem elementos suficientes para tanto, a sentença deverá ser anulada. A despeito do pedido de perícia médica nos prontuários, o que poderia diminuir eventual dúvida quanto à negligência e protocolo aplicável ao caso concreto, o juízo vergastado indeferiu o pedido, incorrendo em inaceitável cerceamento de defesa. Referida decisão, folhas 702 e 703, porém, não admite recurso de imediato. Eis que, ausente o cabimento recursal, artigo 1015 do CPC, desta feita, deve ser objeto de deliberação quanto à apelação, artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Assim, não sendo acolhido o pedido de reforma, o que se cogita, então, em nome da eventualidade, requer que seja a sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que se realize perícia médica quanto aos documentos dos autos. Diante do exposto, reiterando os argumentos despendidos ao longo de todo o processo, requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformando a referida sentença julgar procedentes os pedidos feitos na inicial, condenando os requeridos, ora apelados, a pagar aos requerentes, ora apelantes, a indenização por danos materiais a título de lucros cessantes no importe de R$ 10.993,55 mensal, na forma de pensão mensal aos requerentes. Filho do falecido até o tempo de completar 24 anos e a autora, a viúva, até o tempo de completar 75 anos. Valor que será dividido na proporcionalidade a cada requerente, que deverá ser retroativo desde a época do óbito, corrigido e atualizado até a data do efetivo pagamento. Dano moral em quantia a ser arbitrada por este juízo, não inferior a R$ 500 mil a cada um dos requerentes, sem prejuízo dos juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, aplicando assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau de culpa, o potencial econômico dos réus, a duração de sofrimento experimentada pelos autores, reflexo desse dano no presente e futuro, e as condições físicas e psicológicas dos ofensores e dos ofendidos. Verba de sucumbência, especialmente honorários advocatícios, na forma do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil, atentando-se especialmente para a complexidade de causa. Subsidiariamente, não sendo possível a reforma da sentença, requer seja provido recurso para cassar a respeitável sentença e reformar, nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, a decisão interlocutória de folhas 702 e 702-11, determinando-se a realização de perícia médica a fim de apurar eventual negligência médica. Nestes termos, pede e espera provimento. Porto Velho, 16 de setembro de 2020. Meus cordiais agradecimentos ao excelentíssimo senhor presidente desembargador Alexandre Miguel.